E aí, aqui é o Zangado e hoje de Vale Não a Pena Jogar. E os games que eu vou analisar hoje pra vocês por completo e, claro, trazer algumas informações nerds extras também, são os jogos Darksiders 1 e 2. Então vídeo de análise precisa de atenção, não tem jeito, não tem como ficar nos seus Xvideos da vida e querer entender o que eu tô falando aqui. Então fecha esses sites de entretenimento adulto, vai lá, prepara um lanche, vê se lava a mão antes também, né, jovem? Se acomoda, fica confortável e vem com o tio. Darksiders é um game em terceira pessoa de ação e aventura com alguns elementos hack and slash e RPG, desenvolvido pela Videogames e publicado pela THQ para Xbox 360, PlayStation 3 e PC, lançado no ano de 2010. E vamos pro enredo. O jogo tem uma história muito bem definida e começa com uma narrativa bem simples e ilustrativa. No início de tudo, haviam os reinos do céu e inferno. Anjos e demônios travavam grandiosas batalhas, mas nunca se chegava a um verdadeiro vencedor. Havia uma entidade neutra que vinculou leis antigas para preservar a ordem. Para garantir que essas leis nunca fossem quebradas, 4 cavaleiros foram nomeados responsáveis para se manter a paz. Eles eram temidos tanto por anjos quanto por demônios. Milhares de anos se passaram e Adão surgiu e, por consequência, Eva também. Dessa forma, o reino dos homens também surgiu, que ficaria exatamente no meio entre o céu e o inferno. O conselho impôs uma paz obrigatória temporária entre o céu e o inferno, dizendo que se uma guerra começasse, o reino dos homens seria o mais afetado. Dessa forma, a guerra não seria justa. Antes, eles deveriam estar preparados. Esse pacto ficou conhecido como os 7 selos. Quando todos os selos fossem quebrados, anjos e demônios iriam emergir na Terra e o apocalipse iria acontecer. Os 3 mundos iriam se enfrentar e os cavaleiros iriam surgir. Tudo conforme havia sido profetizado. Essa é a história antes do jogo começar. Quando o game começa, a guerra está acontecendo no reino dos homens. Anjos e demônios estão se enfrentando, destruindo o reino da Terra e matando milhares de pessoas. Um dos 4 cavaleiros é convocado. Guerra, o mais temido entre todos. Guerra não compreende porque só ele foi chamado. Onde estariam seus irmãos? Ele, acreditando que seus irmãos teriam sido enviados em locais diferentes, caminha pela Terra e vai matando tudo que surge em seu caminho. Anjo, demônio, pessoa, não interessa. Isso é quando a gente começa a jogar, né? Poucos minutos de gameplay, o Guerra vai encontrar Abaddon, que é líder das tropas do céu. E antes que ele conseguisse tirar satisfação, Abaddon é esmagado por um enorme demônio chamado Straga. Guerra então luta com Straga e iria vencer facilmente, mas alguma coisa acontece e aos poucos Guerra vai perdendo seus poderes e acaba sendo morto por Straga. No inferno, ele é salvo da morte, porque será, né? Pô, olha a influência, né? E o conselho o julga culpado por interferir antes do apocalipse e ainda deixar de ocupar o lado neutro, se aliando aos demônios. Guerra retruca, dizendo que foi convocado e pede ao conselho tempo para que ele possa provar que está dizendo a verdade. O conselho acaba aceitando o pedido de Guerra, mas tem suas condições. Ele vai ser seguido de perto pelo filho da puta do observador, que graças ao conselho tem o poder de matar o Guerra, caso ele tente escapar ou não cumprir o que foi prometido, e Guerra não tem poder sobre o observador, enquanto ele não provar sua inocência. Quando Guerra retorna, 1 século já havia se passado, e o reino da Terra é habitado por demônios, que venceram a guerra. E Samael, vocês lembram de Samael na saga do Silent Hill? Pois é, já está quase tão poderoso quanto o próprio Lúcifer, e uma guerra entre o próprio inferno já está prestes a acontecer. Em meio a tudo isso, Guerra vai destruir tudo que cruzar seu caminho em busca de respostas. Jovens, a história de Darksiders, a ira de Guerra, é simplesmente animal. É um enredo cheio de personagens fodásticos, com acontecimentos fantabulosos, que além da diversão em si que o game proporciona, você anseia pelos momentos das cutscenes, para saber o que irá acontecer e tal. O game é exclusivamente single player e linear, com aproximadamente 15 horas de duração de campanha. Ah, Zangado, não é tão linear não, é sim, é linear. Às vezes você pega um caminho diferente só para pegar um segredo, alguma coisa do tipo, mas o jogo é linear sim. A semelhança entre os dois Darksiders é muito grande, então assim como eu fiz no vídeo do Borderlands, certos tópicos da análise já valem para ambos os jogos, não vai ser necessário eu repetir quando eu for falar do Darksiders 2, ok? Como por exemplo, os gráficos. O gráfico de Darksiders é cartoonizado, extremamente colorido, lembrando até mesmo um gibi. Falando em gibi, lá vai informação nerd extra pra vocês. O responsável pela direção de arte do jogo é o roteirista e cartunista americano Joey Madureira, conhecido como Joey Mad. Joey começou sua carreira aos 16 anos e já era um dos desenhistas oficiais da Marvel Comics. Puta que pariu, 16 anos, cara, será que ele é foda? Ele participou da produção de várias HQs como dos Vingadores, Homem-Aranha, X-Men, e em 2007 a Videogames chamou ele para ser responsável pela direção de arte do game Darksiders. Por isso essa
essa grande coloração e traços tão diferenciados do que a gente está acostumado a ver em outros jogos. Mais um pouco de informação extra do tio. Existe um desenhista famoso brasileiro chamado de Roger Cruz, que já fez desenhos também para Marvel e DC Comics. Agora, por que eu tô falando dele se não tem nada a ver com Darksiders? Na verdade ele tem algo a ver com o Joey Madureira, que simplesmente odeia ele, porque afirma que ele copia os traços na cara de pau. Eu achei isso meio dor de cotovelo, mas quando eu fui correr atrás, porra, cara, é verdade. Me diz vocês se o cara copia o traço ou não do Joey. Tenso, né, jovens? Puta que pariu. Muito tenso. Mas voltando para Darksiders. Então os gráficos do jogo no primeiro game são muito bonitos. E no segundo jogo uma melhoria considerável nesse aspecto. A ambientação do jogo é espetacular, muito variada. E no segundo jogo tem certos cenários que até te hipnotizam, cara, pela riqueza de qualidade. A variedade chega a ser maior do que a do primeiro. A trilha sonora, então, no primeiro jogo é foda. Vou falar direto, é foda. E no segundo, vocês assistiram meu vídeo da primeira meia hora do Darksiders 2. E vocês ouviram, sentiram um gostinho. São tantas músicas de arrepiar, cara, que você perde a conta. São muito fodas as músicas desse jogo. E a dublagem também de cada personagem, seja do primeiro ou do segundo jogo, é excelente. Os controles do jogo são muitos, mas todos simples e respondem muito bem, isso para ambos os jogos. A movimentação dos inimigos é muito boa, principalmente para os chefes. Já o Guerra é bem travadão e robótico. Seus movimentos só ficam plásticos quando ele executa algum ataque, alguma sequência. Já pro Mort, que é do segundo jogo, tanto a movimentação comum quanto a luta, ele se move bem realisticamente. A inteligência artificial dos inimigos é razoável para ambos os jogos. Tanto no primeiro quanto no segundo, você vê inimigos idiotas, presos em algum canto, ou ignorando uma batalha acontecendo do lado, assim, tipo, tá lutando com 5 bichos e tem um perdidão, igual um Zé Ruela andando por um caminho nada a ver, e surdo, não tá ouvindo barulheira que tá acontecendo ali do lado. A maior dificuldade do primeiro jogo não são as batalhas, e sim os puzzles, que são quebra-cabeças. Por isso eu acabei achando o segundo jogo mais fácil, porque em termos de ação, nenhum dos dois chegou a me incomodar. Porém, os puzzles do segundo jogo são muito mais simples de serem resolvidos que do primeiro. O load inicial para entrar no jogo não é muito demorado. Quando você morre, o reloading é praticamente de 1 segundo, cara, para ambos os jogos. É muito bom. Ok, esses são os fatores que eu não vou precisar repetir quando eu for falar do segundo jogo. Vamos voltar a falar exclusivamente do primeiro. O que se faz em Darksiders 1? Como que é o jogo, Zangado? Guerra, ele é capaz de andar, correr, mas não em alta velocidade. Se esquivar, se pendurar, pular, dar pulo duplo, escalar, nadar, executar sequências e algumas magias. Você basicamente se move pra frente, mata tudo que se move como um bom e velho hack and slash. O mapa não é todo liberado, você pode ir até os locais, mas eles vão estar travados. Você tem que fazer alguma coisa antes, pegar uma chave, desfazer uma magia, enfrentar algum boss. Quando você golpeia o inimigo, ou ele simplesmente morre, ou aparece um botãozinho para você finalizá-lo, ao estilo God of War. Quando você mata um inimigo, ele libera almas. 3 tipos de almas tem no jogo. Almas verdes, que enchem o HP do Guerra. Almas azuis, que funcionam como se fosse XP, onde você pode usá-las para fazer upgrades em magias, em armas e etc. E as amarelas, que são para você poder utilizar as magias ou se transformar na forma de Caos, que é um monstro gigante por um certo limite de tempo. Guerra também possui um cavalo chamado Ruína, que ele só pode invocar em mapas abertos quando o objetivo está muito distante. Guerra também pode executar alguns golpes quando está em cima de Ruína. Além de upgrades em magias e armas, você também vai desbloquear novos ataques. Tudo isso você faz com o demônio mercador Vulgrim. E o preço que ele cobra são almas azuis, que eu já havia citado. O foco desse demônio realmente é o upgrade. Pouco ele interfere no enredo. Eventualmente ele demonstra a admiração que ele tem pelo Guerra, ou conta um pouquinho do seu passado, mas muito eventualmente. O jogo possui, além de batalhas constantes e lutas com chefes épicos, ele também possui puzzles. E o número de puzzles é grande, e conforme você avança, a complicação deles aumenta. Em certos momentos, você vai ter que combinar magias e habilidades adquiridas para poder passar de algum lugar. Não vai se assustar se você empacar em algum trecho e não souber o que fazer por um tempo. É a coisa mais comum de acontecer em Darksiders 1. Apesar do jogo iniciar com um CG muito foda, esse é o único CG do jogo. Toda a história é contada com cutscenes ou imagens ilustrativas, seguidas de narrativas. Não é que elas não sejam boas. Eu não tô reclamando que só tem um CG não, é só um comentário que eu tô falando pra vocês. Darksiders 1, na verdade, ele pegou vários elementos de diversos jogos e aplicou. É por isso que algumas pessoas não simpatizaram tanto com o jogo, alegando falta de originalidade. Como assim, Zangado? Exemplifica pra gente, beleza. Primeiro vamos falar da forma física do Guerra, que é simplesmente idêntica ao de Arthas de Warcraft 3. Incluindo até os cabelos. Outra coisa é que a cada momento a gente encontra inimigos, e o local de saída é fechado e só é liberado quando todos os inimigos são mortos. A gente já viu isso muito em Devil May Cry. Um dos poderes que o Guerra ganha é de criar portais.
um de entrada e outro de saída. A gente já viu isso nos portais laranja e azul em Portal. No jogo, há chefes gigantes onde o Guerra deve escalá-los e atingir pontos fracos brilhantes, ou mesmo vencê-los em cima do cavalo. A gente também já viu isso em Shadow of Colossus. Você pode deixar o tempo mais devagar para você poder passar por obstáculos. Prince of Persia. Todos esses fatores fizeram muitas pessoas torcerem o nariz para o jogo. A inspiração do game é mais do que evidente, só cego que não percebe. Porém, nada disso é negado pela produtora. Suas influências não são segredos. Copiar, às vezes, está ligado à admiração pelo copiado. Se a THQ negasse, não, nunca, a gente nunca fez isso, nós que inventou esse negócio, é nós. Eu até poderia mostrar algum tipo de sentimento negativo contra o jogo, mas isso não acontece, nem por parte dos copiadores, entre aspas, nem por parte dos copiados, entre aspas. Ninguém se sentiu incomodado, então por que eu vou me sentir? Apesar de toda essa avalanche de influências, Darksiders tem sua própria identidade, cara. No seu primeiro mês de lançamento, o game vendeu 1 milhão de cópias. Para um game estreante, vocês sabem que é uma enorme vitória. E teve média de 8,5 nas reviews mundiais. Eu joguei e gostei muito de Darksiders 1. E isso acabou aumentando muito as minhas expectativas pro 2. Vamos falar dele agora. Lembrando que vários aspectos técnicos eu não vou precisar repetir. Então bora pro próximo. Before the eyes of God, we have been judged. And we have been found guilty. Death awaits us all, just as Revelations proclaimed it would. And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, "Come and see." And I saw and beheld a pale horse, and his name that sat on him was Death, and hell followed with him. And lo, there was a great earthquake, and the sun became black. For the great day of his wrath has come, and who shall be able to stand? Darksiders 2. E isso nos traz até Darksiders 2, game lançado em agosto desse ano, 2012, para Xbox 360, PlayStation 3 e PC. E assim que for lançado o Wii U, também vai ter uma versão. Então vamos lá para o enredo sem spoiler. O jogo se passa imediatamente ao final de Darksiders 1, depois da conclusão do jogo. Guerra não vai participar do segundo game, assumindo outro protagonista, o outro Cavaleiro do Apocalipse, o Morte. Quando foi anunciado o novo protagonista, todos nós criamos expectativas do mais cruel, do mais impiedoso. Porém, Morte é o oposto de tudo isso, eu já comento mais sobre ele. Depois do que aconteceu com o Guerra, o Conselho avisou os demais cavaleiros. Morte se enfureceu quando recebeu a notícia. Guerra é o mais correto entre todos os irmãos e jamais aquela notícia seria verdade. E para provar que todos estão errados, ele decide iniciar uma caçada ao paradeiro de seu irmão e ao mesmo tempo tentar provar que todos estão errados. O início do game, Morte vai até uma dimensão conhecida como Véu de Gelo, que fica entre os 3 reinos. Lá ele busca conversar com Crowfather, conhecido também como o Guardador de Segredos, que diz que Morte deve encontrar a Árvore da Vida e restaurar a humanidade. Entre esse diálogo, ambos lutam e Morte acaba matando Crowfather,
que momentos antes tinha assumido a forma de Guerra para tentar confundi-lo. Tudo isso que eu citei agora, vocês já viram exatamente no vídeo da meia hora do jogo. Na verdade, quem viu o vídeo da meia hora do Darksiders 2 e entender inglês, viu bem mais do que isso, né? Porque o início do jogo é uma recapitulação do que aconteceu no game anterior. Mas enfim, a história conta a jornada de Morty em busca da verdade e de seu irmão. Sobre o enredo, eu não achei ele tão emocionante e cativante quanto o primeiro, não. Não há tantos personagens memoráveis e a história fica muito dispersa no decorrer do game, chegando ao ponto de você esquecer o que você está fazendo. E ela só retorna aos eixos rumo à reta final. E o final do game também é um pouco decepcionante. Alguns inscritos que eu converso, seja por MP do YouTube ou nas TwitchCams, Live, PSN, alguma porcentagem dessas pessoas já haviam me questionado sobre Darksiders 2 enquanto eu não fazia análise, né? E alguns deles adoraram o enredo do segundo jogo. Eu vou repetir o que eu disse para todos eles, para vocês agora. Para quem achou o enredo de Darksiders 2 melhor, na verdade você não achou o enredo mais foda, mais bem elaborado, com acontecimentos melhores, nada disso. Você gostou por causa do Morty. Enquanto em Dark 1 nós tínhamos, além do Guerra, dezenas de personagens marcantes, em Dark 2 nós temos o Morty e mais um ou outro. Porém o carisma do Morty é altíssimo. E para algumas pessoas, um personagem consegue carregar o enredo do jogo inteiro nas costas. E isso acontece muito mais frequente do que vocês imaginam. Às vezes você vê um filme, um seriado, um anime, onde você tá cagando para 90% dos personagens. Mas tem um personagem ali que você é muito fã e você só assiste pra ver ele. Darksiders 2 é mais ou menos assim. Morty é o cara, não tem o que discutir. E pra muitos, isso já basta. Pra mim, apesar de eu curtir realmente o Morty, isso não bastou não. Uma das mudanças que o game teve é que agora ele se assemelha a um MMO, só que offline. É como se você jogasse um World of Warcraft sozinho. Então, além da campanha principal, que agora tinha cerca de 20 a 25 horas de duração, mais extensa que a do primeiro, nós tínhamos side quests que alongavam em até 15 horas a mais de jogo. É estranho a gente ver um Morty que parece tão focado em encontrar seu irmão e a verdade, fazendo uma missão paralela de encontrar cristais para alimentar um golem de pedra. É bem sem noção. E como a campanha principal é extensa, vários desses fatores foram alongados na marra. Você não consegue abrir uma porta sem ter que ir em 3 locais diferentes, matar 3 monstros diferentes, destruir 3 feitiços diferentes, coletar 3 almas, sem contar quest dentro de quest. Você está fazendo uma quest relativamente longa e de repente surge outra quest dentro dessa quest. De vez em quando você fica entediado ou mesmo irritado porque parece que nunca acaba. A minha dica é simples, para de jogar quando você estiver assim e joga no dia seguinte, que você vai voltar com um gás totalmente novo. Morty é um cara que tem senso de humor, muito mais expressivo do que o Guerra, que era poker face o tempo inteiro. A raiva e os momentos calmos, ele sempre mantinha o mesmo tom de voz, a mesma expressão, enquanto o Morty é muito mais emotivo e reage de acordo com a situação, além de ele ajudar pessoas ou criaturas em side quests. Isso acaba deixando o personagem mais real. É estranho, mas é verdade. Uma cena de Darksiders 1 diz uma verdade tão grande que se encaixa em tudo que eu falei até agora. Eu vou deixar rolar. You didn't answer my question, old one. Maybe I liked the scenery, was it to you? You asked for my help and I gave it. You go on being ungrateful and I'm liable to get upset. Do I look like I'm afraid of death, boy? It's not death you should fear. Vocês viram? Não é o Morty que vocês devem temer, porque o Morty é um cara legal. A história do jogo também é contada com imagens animadas, com narrativas e cutscenes. Quando você para de jogar e vai carregar o seu load em uma outra hora, aparece uma pequena retrospectiva dos seus atos até aquele momento, como se fosse um episódio de série ou desenho. É bem legal. E vamos falar de como está o jogo e suas mudanças em relação ao primeiro. Não foram poucas. Lembra que eu disse que o jogo é um MMO offline? Então, vou explicar o porquê agora. O jogo ele possui um mapa 2 vezes maior que o primeiro, onde vários locais estão bloqueados, você só pode chegar até eles depois que você adquirir algum poder, matar alguma criatura e etc. Igual no primeiro jogo. Quando você descobre um lugar, esse lugar vai estar apto a você utilizar o Fast Travel, que é se deslocar até algum lugar sem ter que ir andando como antes. Horas são simuladas no game e você vai aparecer no local. É uma ação muito comum em games de RPG, para quem nunca ouviu falar.
Morte possui um inventário, onde ele pode carregar várias armas, armaduras e itens. Agora ele carrega 2 tipos de armas, primária e secundária, das mais variadas possíveis, foices, garras, marretas, assim como vários tipos de armaduras diferentes. Esses itens você encontra em baús escondidos, em quests, side quests, ou mesmo alguns inimigos comuns dropam, ou chefes. Os inimigos, além de itens, também dropam Gold, que é a moeda do jogo agora, não almas azuis como era no primeiro game. Em Dark 2, XP é XP, pontos de experiência que te passam de level, aumentando seu HP, o seu dano, e te dando pontos para você distribuir em sua rede de poderes, ou pode chamar também de árvore de habilidades. Essa árvore é dividida em 2, Harbinger e Necromancer. Uma é para porrador e outra é para conjurados. Cada golpe escolhido possui 3 níveis. Os itens que você carrega que não tem mais serventia, você pode vender e fazer um dinheiro. Assim comprando potions para aumentar seu HP e potions para aumentar sua ira. Ira funciona como mana. Estranho é o Guerra se alimentar de almas e o Morte usar potion. Uma das coisas que me desmotivaram a fazer algumas side missions é que ao completá-las você ganha XP e Gold e uma arma ou armadura. Porém é tão constante o fluxo desses itens, se você não fica muito tempo com uma arma, muito rapidamente já dropa outra bem melhor. Então às vezes você faz uma side mission achando que você vai pegar a arma, sendo que pouco tempo depois você acha um baú com uma bem melhor dentro. As sides valem mesmo pelo XP, ou para as pessoas que querem fazer 100% do jogo. Outro conceito básico de RPG que todo mundo sabe que quanto mais side quests você fizer, menos dificuldade você vai ter na campanha principal. Isso é fato, não é novidade. Para quem odeia side quest, lá vai uma boa notícia. Você pode zerar o game sem completar nenhuma. O game não é difícil. Agora imagina, se ele não é difícil para quem não faz side quest, imagina para quem faz. Morte usa armaduras muito mais leves que o Guerra, por isso ele é bem mais rápido para atacar e se mover. Porém, ele tem menos resistência ao dano também. Morte tem um cavalo que se chama Desespero, que é semelhante ao Ruína do Guerra. A diferença entre os dois é que ele tem um pássaro, também chamado de Poeira, que serve como GPS para indicar o caminho. E na rede de poderes lá, o Poeira também pode atacar alguns inimigos. Morte também tem uma forma mais poderosa chamada de Reaper Form, onde ele assume a figura que a gente conhece da Morte. Muito foda. Outra novidade são os diálogos interativos. Nas cutscenes você pode optar por diálogos, porém isso não interfere em nada na história. Esses diálogos foram acrescentados com apenas uma função. Alguns personagens te oferecem side missions, além da informação da quest principal. Então é nesse momento que você opta por fazer ou não. Como Morte não se alimenta de almas, Vulgrim ficou bem deslocado no jogo e acabou tendo uma participação inferior se comparado ao primeiro jogo. Você compra, vende itens e aprende golpes com vários NPCs diferentes, e o Vulgrim te dá umas side quests, como coletar as páginas do Livro da Morte, tudo como uma recompensa, armas e armaduras. A influência de outros jogos permaneceu e algumas foram perdidas. A referência de Devil May Cry se foi, em compensação a de Shadow of Colossus ficou ainda mais forte nas side missions de caça, onde você deve encontrar um chefe perdido e derrotá-lo. Morte, fisicamente, parece o Raziel de Soul River usando a máscara do guitarrista do Slipknot. A maneira de Morte se mover, andar nas paredes e lutar é extremamente semelhante à de Prince of Persia, mas eu já disse que eu não vejo nenhum mal nisso. Sobre outros detalhes técnicos eu já falei, certo? Eu achei excelente a intenção dos criadores em Darksiders 2 em tentar criar algo muito mais grandioso no mapa e no gameplay, mas eu achei que algumas quests acabam ficando entediantes de tão longas e a porra do foco da história se perde muito. Mas isso não tira o mérito da tentativa, né? Darksiders 2 é um ótimo game, mas poderia ser fantástico, pelo menos no enredo, né? A THQ, que é responsável pela distribuição do jogo, esse ano capengou e parece que vai falir, mas ainda tá na luta. A Video Games diz que só irá produzir um Darksiders 3 dependendo das vendas de Darksiders 2. No final do game, o jogo dá uma brecha para continuação. Se não tiver continuação, foi o final mais chato que eu já vi. E a sequência será com mais um cavaleiro. Na história, os outros cavaleiros se chamam Peste e Fome, mas em Darksiders eles foram rebatizados por Conquista e Fúria. Conquista seria o próximo protagonista. Ele, que é o pistoleiro do grupo, eu vou torcer mais do que tudo para ter um próximo jogo, porque não pode acabar desse jeito, precisa ter um ponto final. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de avaliar o vídeo, por favor. Comentem algo sobre o game, alguma correção, alguma informação a mais pro vídeo, para compartilhar com os demais inscritos. Grande abraço a todos vocês, jovens, tudo de melhor sempre. Beleza, então, valeu, falou e até mais.